A Disney é talvez a maior referência em experiência do cliente que existe no planeta. Muitos adultos, crianças, pessoas de todas as idades têm dentro da Disney algumas das memórias mais marcantes que elas tiveram na sua vida. E a pergunta é: como que a Disney conseguiu fazer isso? Como que a Disney, uma empresa como todas as outras, conseguiu chegar nesse nível de experiência? E a resposta para essa pergunta você vai encontrar no maravilhoso O Jeito Disney de Encantar os Clientes, que é um livro que vem diretamente do próprio Instituto do Disney, em que eles descrevem os segredos da maneira que a Disney usa para construir a experiência. E a resposta curta para essa pergunta é: a Disney foca em superar as expectativas dos seus clientes o tempo inteiro, nos mínimos detalhes, e é assim que eles fazem o negócio funcionar. O que pode parecer uma coisa extremamente óbvia, mas eu te devolvo a pergunta: o quanto a sua empresa olha por essa perspectiva? O quanto você compreende as expectativas dos seus clientes e tem uma forma metodológica bem estruturada para conseguir superar essas expectativas? E a resposta mais longa e interessante é: a Disney tem um método próprio e muito bem estruturado que ela desenvolveu para conseguir fazer isso. E o primeiro passo desse método passa pelo Guestology. A Guestologia, ou a arte de conhecer muito bem os seus clientes, é o primeiro passo do método Disney. A Disney olha para isso como um dos grandes pilares. Se você não compreende bem os seus clientes, você nunca vai conseguir superar suas expectativas. E a primeira questão que está envolta nisso é: se você tentar fazer isso sentado no seu escritório com a bunda na cadeira, você não vai conseguir. O próprio Walt Disney insistia para que todos os funcionários, na época que ele estava presente, que ele estava ali na Disney, que eles fossem almoçar não no estacionamento, não no escritório, mas no parque, próximo aos clientes, para que eles ouvissem como estava sendo a experiência, o que eles estavam passando, o que eles estavam pensando e tudo mais. Mas não basta você interagir com os clientes para você saber o que está rolando com eles. Simplesmente ouvir o que está acontecendo no almoço é um pequeno exemplo do que eles fazem. A Disney se preocupa em compreender a experiência, a percepção dos clientes em vários momentos da jornada desse cliente. Logo antes mesmo de ele entrar no parque, quando ele está no parque, quando ele está saindo do parque, quando ele já está na sua casa. A jornada da experiência, ela tem vários momentos. E se a Disney não conseguir absorver a percepção nesses variados pontos, ele não vai conseguir reagir adequadamente a todo o espectro da experiência. Então, o ponto é: tente capturar informações em tantos pontos de contato quanto possível, e uma das coisas mais interessantes aqui, de forma qualitativa. Formulários quantitativos do tipo do quanto você indicaria a Disney de 0 a 10, esse tipo de coisa é muito pobre. O que a Disney tenta fazer sempre é utilizar perguntas abertas e interações de descoberta mesmo, em que eles vão tentar extrair as percepções dos seus clientes, e a partir desses registros individuais qualitativos que eles vão conseguir construir um mapa muito mais bem estruturado com o passar do tempo. E é com essas informações que eles vão explorar 4 elementos básicos na construção dos seus clientes. Eles vão olhar para as necessidades, que são as coisas mais óbvias que os clientes estão buscando efetivamente. Os seus desejos, que são os elementos subjacentes de muitas das necessidades. Os estereótipos, que são os pontos principais de expectativa de como eles querem ser tratados, e as emoções. São com esses 4 elementos que eles vão mapeando a jornada e a experiência dos seus clientes para conseguir encontrar formas de superar essas expectativas. E é a partir dessa percepção empática, de se colocar no lugar do outro, que eles conseguem construir coisas incríveis. Um pequeno exemplo disso são as janelas. As janelas da loja que eles têm ali no parque, elas são todas muito baixas. Por quê? Para que as crianças consigam enxergar o parque quando elas olham pela janela. Para que elas não olhem para a parede e que a visão do parque se limite aos adultos. Uma criança de 10 anos de idade consegue olhar para todo o parque, em qualquer loja, porque eles olharam pela perspectiva de uma criança, para conseguir construir essa jornada e garantir que a experiência seja o melhor possível. O que me leva ao segundo elemento-chave, que são os padrões de qualidade. Por padrões de qualidade, a Disney aponta 4 valores básicos para eles conseguirem oferecer a melhor experiência possível. Valores esses que têm uma hierarquia muito clara e bem estabelecida, que é segurança, em primeiro lugar. Então, quem não está seguro não se diverte, e
o fator mais importante que existe nos parques da Disney é a segurança. A segurança vem antes de qualquer coisa. Segundo, cortesia. Então, uma vez que a segurança dos convidados está garantida, eles precisam ser tratados de maneira extremamente cortês. E no livro mesmo eles mencionam que o cliente nem sempre tem razão, mas ele é sempre nosso convidado. E esse tratamento como um convidado sempre traz um viés de cortesia muito marcado. Em terceiro lugar, depois de segurança e depois de cortesia, aí sim vai chegar o show, a performance, todo o aspecto teatral que a Disney é tão reconhecida. E finalmente, depois de tudo isso, a gente vai chegar no quarto elemento, que é a eficiência, que é garantir que a velocidade, os fluxos e os processos sejam o melhor estabelecidos possível. E por que a Disney se dá o trabalho de hierarquizar esse negócio? Para facilitar o processo decisório na ponta da operação. A hora que você tem uma pessoa que está ali na frente das crianças ou dos pais e tudo mais, às vezes você vai ter um conflito entre duas coisas. O que é melhor? Eu garantir que a fila vai andar mais rápido ou tratá-los com cortesia? É melhor fazer com que um problema seja resolvido ou manter a performance que está acontecendo naquele momento. E quando a Disney estabelece essa hierarquia de valores, fica muito mais fácil para quem está na ponta tomar as decisões certas e coerentes que a Disney quer que ela realmente tome. O que nos leva ao terceiro pilar do jeito Disney de encantar os clientes, que são os sistemas de entrega. E por sistemas de entrega, a Disney entende três coisas: as pessoas, os seus funcionários que vão garantir que a experiência dos clientes seja incrível, o cenário, que são os ambientes, e finalmente os processos. Quando a gente olha para os funcionários, para as pessoas, tem algumas coisas que chamam a atenção. Uma delas é que a Disney recruta por fit cultural. A Disney é muito clara no livro dizendo que, olha, a gente procura as pessoas nos mesmos lugares que todo mundo. A diferença é a gente procura pessoas que naturalmente têm a ver com as coisas que a gente quer que elas façam e a gente simplesmente desenvolve as competências técnicas delas no que for necessário. O que é uma coisa que é relativamente óbvia da gente dizer, mas é não tanto quanto contra-intuitiva. Porque em geral a gente quer alguém que já seja capaz de realizar as tarefas. E não é isso que a Disney faz. A Disney procura pessoas que naturalmente sejam atenciosas e corteses e todas essas coisas que eles buscam para aí sim desenvolver e refinar esses talentos no treinamento que eles trazem. E é um treinamento obviamente muito extensivo, muito completo e tem vários elementos para garantir que essas pessoas se desenvolvam no máximo possível. E, obviamente, isso vem também com um alto grau de autonomia. Esse alinhamento que a Disney faz quando ela coloca, por exemplo, os valores de segurança, de cortesia, show e eficiência, faz com que fique mais fácil para essas pessoas tomarem as decisões necessárias na hora do vamos ver. E você vai encontrar vários exemplos maravilhosos em que pessoas da Disney tomaram decisões super intuitivas, super rápidas, mas que fizeram com que os clientes se encantassem. Inclusive, são esses funcionários e essa interação que é o que os convidados dizem que é o que é mais encantador na Disney, o que mais faz com que eles voltem nos anos seguintes. Quando a gente fala de ambiente, que é a segunda parte disso aqui, a gente não está falando só do ambiente físico, mas a gente está falando também do ambiente de uma perspectiva psicológica. Seja ele físico, no ambiente como um todo, seja ele na experiência digital que você tem na hora que você está numa plataforma, na hora que você está comprando ingresso, ou coisas desse tipo. E quando a gente entra propriamente dito no parque, eles têm um esforço muito grande de explorar tanto quanto possível os 5 sentidos. Você precisa ser estimulado na visão, mas você também é estimulado no olfato, com a pipoca que está cheirando ali no parque. Você é estimulado no paladar, quando você come certos alimentos que são temáticos e tem a ver com o ambiente que você está. Você é estimulado nos cheiros dos lugares que você está andando e até no tato, quando você encosta em certos elementos ali no cenário. Tudo isso faz com que a sua experiência se amplifique e que ela seja o melhor que a Disney pode oferecer. E tudo isso é amarrado, por fim, com base nos processos, que são de várias ordens. Os processos, alguns deles são com a ideia de maximizar a velocidade e a fluidez das pessoas dentro do parque. Eles querem que você não espere desnecessariamente na fila, porque afinal de contas ninguém gosta de esperar numa fila. Isso é horrível, isso é grotesco, ninguém gosta de ficar lá. Então a Disney tem vários processos que vão fazer com que a fila seja a menor possível. Não só isso, os funcionários também são instruídos a solucionar os problemas dos clientes o mais rápido possível.
Quando um cliente está ali no parque, ele tem alguma dúvida sobre como chegar numa atração, ou que horas é tal coisa, ou como eles conseguem resolver um determinado problema, essa solução precisa ser rápida. Existem vários processos que são organizados para que isso aconteça da maneira mais dinâmica possível. E por fim, um exemplo final que eu gosto muito do livro são a questão das necessidades especiais. Eles reconhecem que tem vários clientes que têm necessidades específicas e ele menciona particularmente os brasileiros. Os brasileiros, como eles colocam no livro, eles têm algumas particularidades interessantes. A gente não gosta que tenha uma cacetada de gelo nos nossos drinks, no refrigerante ou no café ou em qualquer coisa que for beber. A gente gosta de beber o troço e não gelo aguado e coisa do tipo. A gente não é acostumado a dar gorjeta, porque aqui nos restaurantes a gente já dá os 10%. Eles nos consideram extremamente barulhentos, o que faz com que a experiência das pessoas ao nosso redor não seja tão boa. E muitos de nós, quando vamos para Disney, não falamos inglês tão bem assim. Então eles têm processos estruturados para acolher turistas brasileiros, que inclusive é o terceiro grupo fora dos Estados Unidos que mais visita a Disney. E são detalhes desse tipo que faz com que as coisas funcionem juntas e ofereçam uma experiência incrível para todo mundo. E por fim, o quarto elemento é a integração. E a Disney entende que não basta você conhecer bem os seus clientes, não basta você ter bons padrões de qualidade e não basta você ter bons sistemas de entrega. Você precisa juntar tudo isso. E eles usam uma matriz em que eles vão cruzar os processos, os funcionários e os ambientes com os 4 elementos dos padrões de qualidade. E quando eles olham para tudo isso junto, eles veem se as coisas estão coesas ou se tem alguma coisa faltando. E é a partir disso que eles vão constantemente otimizar os seus processos. Processos esses que muitas vezes não são nem culpa deles. Eles perceberam que, em alguns casos, os próprios clientes têm problemas, que eles cometem erros, só que a Disney se apropria disso para resolver. Então, muitos dos funcionários têm as pochetes mágicas, que vão ter coisas que vão de kits de costura até kits de reparo de óculos, porque o óculos da pessoa quebrou, ou porque um botão soltou, ou porque as coisas mais malucas que você pode imaginar podem acontecer. E até com uma atenção extremamente minuciosa aos detalhes. São os detalhes que fazem com que a experiência se deteriore ou se amplifique. Nada é mais destrutivo para uma experiência do cliente do que você ter um acesso restrito a funcionários no meio de um ambiente que deveria ser mágico. Ou então um personagem que tem uma tatuagem enorme no pescoço que deveria ser a da Bela e a Fera, e aqui não tem nada a ver porque a Bela não tem uma tatu no pescoço. Então são coisinhas que vão da minúcia do detalhe do ambiente até a seleção que eles fazem das pessoas que amplificam ou diminuem a experiência. E é o nível de exigência que a Disney tem que faz com que isso seja o melhor possível. Mas tem uma coisa que passa um pouco despercebida no livro. Uma coisa que vai além desses 4 elementos que eles consideram como primordiais. Uma coisa que está um pouco oculta ali no meio desse troço todo, que é o propósito. A Disney é uma empresa que tem um propósito muito bem estabelecido e que é extremamente compartilhado com todas as pessoas que estão ali, de forma direta ou de forma indireta. O propósito da Disney é criar felicidade, oferecendo o melhor entretenimento possível para pessoas de todas as idades, em todo lugar. E é com base nesse alinhamento que perpassa por tudo que a Disney faz que eles conseguem entregar e garantir que a experiência das pessoas seja incrível. Porque esse é o negócio deles. E isso faz com que eles tomem decisões que são coerentes com isso. Você não vai ver a Disney tendo, sei lá, um banco ou tendo um helicóptero, porque são coisas que não têm a ver com isso. Então é o propósito e a clareza que vai fazer com que eles tomem decisões que são coerentes com essa mensagem e atraiam pessoas que acreditam nisso. O que eu acho que é interessante e que muitas vezes a gente esquece quando a gente fala sobre propósito é que isso também tem um custo. Isso implica que a Disney vai tomar decisões que são difíceis de tempos em tempos. Como, por exemplo, tem uma pessoa que seria incrível, ela tem um fit cultural maravilhoso, mas ela não consegue incorporar o personagem porque ela tem uma tatuagem na cara ou no pescoço, ou alguma coisa que seja inviável para ela representar o personagem que ela precisa representar. A Disney é extremamente restrita
com as questões de aparência, porque isso impacta no show e na percepção dos clientes. Isso é um problema para a Disney? Definitivamente. Mas isso é um custo que vem junto com um propósito. Quando você tem um propósito bem marcado, isso pode ser um excelente ativo para você, sem dúvida nenhuma. Mas é importante lembrar que para esse ativo existir, para esse propósito ser vivo, você vai ter que tomar decisões difíceis que são coerentes com esse propósito. E é quando a Disney toma essas decisões que ela mantém viva a essência que ela tem de entregar o entretenimento de melhor qualidade possível. Mas talvez nessa altura você esteja dizendo, pô, é fácil para a Disney fazer isso, afinal de contas eles são uma empresa de entretenimento, difícil é fazer na minha, que eu sou um banco, ou que eu sou um varejo, ou seja lá o que for. Se esse é o seu ponto, eu vou deixar um vídeo aqui que vai te dizer como você pode construir uma experiência maravilhosa no seu segmento, usando não só a Disney como inspiração, mas um método extremamente eficaz para te fazer chegar lá.